Leitu, leitura, caderno de informativos de 2021, STF, taxa. É constitucional a instituição de taxa pela qual observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e o custo referente ao exercício do poder de polícia, nos termos do 145.2. É constitucional. Cara, tem alguma coisa errada. 5. Não tá certo. É constitucional a taxa de registro de contratos devida pelo exercício regular de poder de polícia, ao DETRAN, prevista no parágrafo 1º do artigo 3 da Lei 20.437, do Paraná. Observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. Imposto de renda. Havendo saldo positivo na liquidação da obrigação ao termo do contrato de swap para fins de hedge, é constitucional a cobrança de imposto de renda. É constitucional o artigo 5º da Lei 9779, que autoriza a cobrança de imposto de renda sobre resultados financeiros verificado na liquidação de contrato de swap para fins de hedge. Ai, ai, um abraço pro inglês aí. PIS e COFINS. São inconstitucionais o artigo 47 e 48 da Lei 11.196, que vedam a apuração de crédito de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis. É inconstitucional o complexo normativo formado pelo 47 e 48 da Lei 11.196, que impede a empresas submetidas ao regime não cumulativo de compensar créditos da contribuição para os PIS, PASEP e da CONFINS, oriundos da aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas de vários materiais, entre elas plástico, papel, cartão, vidro, ferro, aço, cobre, níquel, alumínio, chumbo, zinco e estanho, além de outros desperdícios e resíduos metálicos. São inconstitucionais o artigo 47 e 48 da Lei 11.196, que vedam a apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis. Imposto de renda. Pessoa com deficiência pode ser enquadrada como dependente, mesmo que seja apta a trabalhar, mas desde que não receba remuneração que exceda as de deduções legalmente autorizadas. Na apuração do imposto sobre renda de pessoa física, a pessoa com deficiência que supere o limite etário e seja capacitada para o trabalho pode ser considerada como dependente quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Imposto de renda. Estados são titulares de imposto de renda sobre rendimento pago diretamente por suas autarquias e fundações. É do Estado e Distrito Federal a titularidade do que é arrecadado, considerado imposto de renda, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. ICMS. A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações. As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo do tributo, pois a inadimplência do consumidor final, por se tratar de evento posterior à lei, não obsta a ocorrência do fato gerador do ICMS comunicação. ICMS. É constitucional a cobrança antecipada de diferencial de alíquota de ICMS de sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, independentemente de o contribuinte estar na condição de consumidor final no momento da aquisição. É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino da entrada de mercadoria em seu território, devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. PIS e COFINS. A tese fixada no recurso extraordinário
500 do tema 69 produz efeitos a partir de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativo protocoladas até essa data. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços não compõe base de cálculo para incidência de contribuição para o PIS e COFINS. Ok. A tese com repercussão geral fixada no julgamento, que foi que acabei de ler, produz efeitos a partir de 2017, data da sessão de julgamento, ressalvadas as ações judiciais, administrativas protocoladas até essa data. IPI. É constitucional a taxação de IPI sobre recipientes de água mineral. Os produtos destinados ao acondicionamento de bens essenciais não precisam necessariamente ter a mesma alíquota dos produtos embalados. Assim, não fere o princípio da seletividade. A taxação dos recipientes de água mineral, ainda que a água ali acondicionada seja considerada produto essencial. Tese fixada pelo STF. É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais. Imposto de renda. O artigo 42 da Lei 9430 é constitucional. É constitucional a tributação de valores depositados em conta mantida junto à instituição financeira, cuja origem não for comprovada pelo titular, pessoa física ou jurídica, desde que ele seja intimado para tanto. Dessa forma, incide imposto de renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimentos, em face da previsão contida no artigo 42 da Lei 9430. Caracterizam-se também omissão da receita ou do rendimento aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação às quais o titular, pessoa física ou jurídica regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações. ICMS. São inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar 87. Que prevê a incidência de ICMS em caso de mero deslocamento de mercadorias entre o mesmo estabelecimento titular. São inconstitucionais os seguintes dispositivos da Lei de Candir. Artigo 11, parágrafo 3º dos 2, ainda que para outros estabelecimentos do titular, e o 12.1 e 13.14. Isso porque não configura fato gerador de ICMS o mero deslocamento de mercadoria entre os estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados membros diferentes. Imunidade tributária. A imunidade tributária, estabelecida no 156C, abrange o IOF, incidentes, inclusive sobre operações financeiras praticadas pelas entidades mencionadas no dispositivo, desde que vinculadas a finalidades essenciais dessas instituições. A imunidade assegurada no 156C da Constituição aos partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atenda aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive incidentes sobre aplicações financeiras. Abrange o IOF. Contribuições. A CID destinada ao INCRA foi recepcionada pela Constituição, mesmo após o advento da Emenda 33 de 2001. É constitucional a contribuição de intervenção de domínio econômico destinada ao INCRA, devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. A contribuição devida ao INCRA subsiste e tem natureza jurídica de contribuição de intervenção de domínio econômico. A CID destinada ao INCRA foi recepcionada pela Constituição Federal, mesmo após o advento da Emenda 33, que houve a inserção do parágrafo 2º, 3A do 149. Da Constituição, não tem alcance de derrogar
todo o arcabouço normativo de contribuições sociais de intervenção de domínio econômico, que incidiam sobre a folha de salário, quando da promulgação da referida emenda constitucional, instituída com base no caput do 149. ICMS. Não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, seja exigido o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadorias de Estado membro. ICMS. Não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exige o recolhimento antecipado de ICMS na entrada de mercadoria do Estado membro. Atenção. A antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Bom, para trazer um caso aqui, ó. Não é possível que, por meio de um simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria do Estado membro. A antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. ICMS. Não cabe ICMS sobre operações de extração de petróleo e sobre operações de circulação de petróleo desde os postos de extração até a empresas concessionárias. São inconstitucionais leis estaduais que prevêem a incidência de ICMS sobre operações de extração de petróleo e sobre operação de circulação de petróleo desde os postos de extração até as empresas concessionárias. Imposto de renda. O imposto de renda não incide sobre juros de mora por atraso no pagamento de verbas salariais. Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Sigilo fiscal. É constitucional o artigo 7 da Lei 13.254, que proíbe o compartilhamento das informações prestadas pelos indivíduos que aderirem ao RERCT. É constitucional a vedação ao recolhimento de informações prestadas pelo aderente à RERCT com os estados, distritos federais e municípios, bem como a equiparação da divulgação dessas informações à quebra do sigilo fiscal. São constitucionais os parágrafo 1º e 2º, que garantem o sigilo de informação prestada pelo contribuinte aderentes ao regime especial de regularização cambial e tributária, RECT. ICMS. Mesmo após a emenda 87 de 2015, é necessária a edição de uma lei complementar federal para que possa cobrar o diferencial de alíquota do ICMS. Mesmo após a emenda 87, é necessária uma edição de uma lei complementar federal para que possa cobrar o diferencial de alíquota do ICMS, DIFAL. A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar, vinculando normas gerais. É necessária a edição de lei complementar, disciplinando a emenda 87, para que os Estados membros de Distrito Federal, na qualidade de destinatário de bens ou serviços, possam cobrar diferencial de alíquota do ICMS, na hipótese de operações e prestações interestaduais, com o consumidor final não contribuinte do imposto. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a emenda 87, que prevêem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais, com o consumidor final não contribuindo do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editadas lei complementar dispondo sobre o assunto. ITCMD. Lei estadual não pode instituir imposto sobre doação e herança no exterior, enquanto não houver lei complementar nacional regulamentando a matéria. É vedado ao Estado e ao Distrito Federal instituir ITCMD nas hipóteses referidas no parágrafo 1º do 155.3, sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.
O artigo 155 terá competência para sua instituição regulada por lei complementar se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, se o de cujos possuía bens era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. O artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, estabelece que cabe à lei complementar federal e não às leis estaduais regulamentar a competência e a instituição do ITCMD quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possuir bens, tiver sido residente ou domiciliado ou tiver seu inventário processado no exterior. Mesmo diante da omissão do legislador nacional acerca da matéria, os Estados-membros não podem editar lei instituindo a cobrança com base na competência legislativa concorrente, devido ao elemento extraterritorialidade. O legislador constituinte determinou ao Congresso Nacional que procedesse um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária, com o intuito de evitar conflitos de competência geradores de bitributação entre os estados da federação e entre os países com os quais o Brasil possui acordos comerciais, mantendo uniforme o sistema de tributo. ISS. Incide ISS no fornecimento de programa de computador mediante contrato de licenciamento ou cessão de direito de uso, tanto para os softwares padronizados quanto para aqueles produzidos por encomenda. Importante. Incide apenas impostos de serviços de qualquer natureza e não os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços nas operações envolvendo o fornecimento de programas de computador mediante contrato de licenciamento ou cessão do direito de uso, tanto para softwares produzidos quanto para aqueles produzidos por encomenda, e independentemente do meio de utilizado para transferência, seja por meio de download ou por meio de nuvem. Incide ISS e não ICMS. ISS. Não se pode exigir que o prestador de serviço que não está localizado no município faça obrigatoriamente um cadastro no órgão da administração municipal, sob pena de retenção do valor do ISS. É incompatível com a Constituição Federal, disposição normativa a prever a obrigatoriedade do cadastro em órgão da administração municipal, se prestador de serviços não estabelecido no território do município, em imposição ao tomador de retenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, quando descumprida a obrigação acessória. ICMS. Antes da emenda 87 de 2015, o estado de destino não podia cobrar ICMS quando a mercadoria tivesse adquirida de forma não presencial em outra unidade federativa por consumidor final não contribuinte de imposto. É inconstitucional lei estadual anterior à emenda 87 de 2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo estado de destino nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto. O ICMS, contribuições, integra a base de cálculo do CPRP. É constitucional a inclusão do imposto sobre circulação e serviço de mercadoria, circulação de mercadorias e serviços, na base de cálculo de contribuição previdenciária sobre receita bruta. Repartição de receitas. O mecanismo do DRU não pode ser equiparado à criação de imposto residual pela União e, portanto, não se aplica o 157(2), que obriga o repasse de 20% dos recursos ao Estado e ao Distrito Federal. A repartição de receita prevista na Constituição não se estende aos recursos provenientes das receitas de contribuições sociais, desafetadas por meio do Instituto de Desvinculação de Receita da União, na forma do artigo 76 da DCT. ICMS. As operações relativas ao licenciamento ou cessão do direito de uso software, padronizados ou elaborados por encomenda, pagam ISS. Tema já apreciado no 1007, é constitucional
a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, ICMS, sobre licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador. Imposto de renda. Não incide imposto de renda e contribuição social do lucro líquido sobre juros decorrentes de mora, na devolução de valores determinada e ação de repetição de débito tributário. Os valores relativos à taxa Selic recebidos pelo contribuinte de repetição de débito tributário não compõem a base de incidência de um imposto de renda das pessoas jurídicas ou contribuição social sobre o lucro líquido. Tese fixada. É inconstitucional a incidência de imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão da repetição de débito tributário. A responsabilidade tributária. É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo CTN. É formalmente inconstitucional norma estadual que atribui ao contabilista a responsabilidade solidária quanto ao pagamento de imposto de penalidade pecuniária, nos casos de suas ações ou omissões, concorrerem para a prática de infração à legislação tributária. Tese fixada. É inconstitucional lei estadual que verse sobre responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo CTN. E essa inconstitucionalidade é formal. ICMS. É inconstitucional, ICMS, decreto estadual que atribua às empresas geradoras de energia elétrica a responsabilidade por substituição tributária pelo recolhimento do ICMS. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria. É imprescindível, ademais, que as instituições dessa substituição tributária seja feita por meio de uma lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Logo, não basta que o decreto estadual atribua às empresas geradoras de energia elétrica a responsabilidade por substituição tributária para o recolhimento de ICMS. É indispensável que exista lei estadual, mesmo que exista convênio ICMS interestadual autorizando a substituição tributária. Como a Constituição exige a edição de lei estadual em sentido estrito, esse convênio deve ser submetido à apreciação da Assembleia Legislativa. Por meio de um convênio ICMS, em 2019, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais de energia elétrica neles iniciados com destino à distribuidora localizada no estado do Amazonas. Ocorre que não foi editada lei no estado do Amazonas autorizando essa substituição tributária. Logo, o decreto do estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar a legislação amazonense, o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. Direito financeiro. Vai para o caderno de informativo de financeiro. Crédito tributário. O concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público previsto no parágrafo único do artigo 187 do CTN e parágrafo único do artigo 29 da LEF não é compatível com a Constituição. Importante. O concurso de preferência entre os entes federados na cobrança judicial de crédito tributário e não tributário, previsto no 187 CTN e no parágrafo único do 29 da LEF, não foi recepcionado pela Constituição Federal.
A súmula 563 foi cancelada. E a súmula 497 está superado. A 563 foi cancelada. ICMS. É inconstitucional norma estadual que conceda incentivo fiscal de ICMS quando todas as etapas de industrialização sejam realizadas em estabelecimento localizado no próprio estado. É inconstitucional a sistemática de incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados do trigo, previstas nos anexos do Decreto 4676 do Estado do Pará. Contribuições. ISS integra a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta. A receita bruta, para fins de determinação de base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta, compreende os tributos sobre elas incidentes. Tese fixada. É constitucional a inclusão do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta. Financeiro. Financeiro de novo. Tira daqui. Contribuições. Contribuições diversas. É legítima a inclusão do IPI na base de cálculo presumida do PIS e da CONFINS, a ser considerada pelos industriais e importadores de veículos em regime de substituição tributária. É constitucional a inclusão do valor do IPI incidentes nas operações de venda feitas por fabricantes ou importadores de veículos na base de cálculo presumida, fixada para propiciar, em regime de substituição tributária, a cobrança e o recolhimento antecipado, na forma do artigo 43 da medida provisória, de contribuição do PIS e da CONFINS, devida pelos comerciantes varejistas. ISS. Incide impostos ISS, imposto sobre o serviço, no licenciamento ou na cessão do direito de uso de softwares desenvolvido para clientes de forma personalizada, mesmo quando o serviço seja proveniente do exterior ou sua prestação tenha sido iniciada no exterior. É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação desenvolvida para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 5 da lista anexa da Lei Complementar 116. Fim.